Bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro. Primeira Pedro, capítulo 3. Hoje nós iremos meditar os versículos 1 a 7. 1 Pedro 3. Diz assim: Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem, não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. No nosso estudo da carta, nós temos visto até agora, sobre o momento em que ela foi escrita. É que Pedro escreveu para o irmão que estava passando por dificuldades, aflições, perseguição. O cristianismo não era visto como uma boa religião naquela época. Então, por isso aqueles irmãos estavam padecendo diversas dificuldades. E o objetivo de Pedro nessa carta é justamente mostrar a maneira do crente se viver durante esses momentos de dificuldade. Nós vimos que Pedro ele tem uma preocupação em que aqueles irmãos vivam de uma maneira que o testemunho deles possa glorificar a Deus. Durante esses momentos de dificuldade, eles permaneçam, exaltando o nome de Deus, glorificando o nome de Deus, e através de um bom testemunho façam com que outras pessoas também possam glorificar a Deus, Uma das coisas que nós vimos recentemente é justamente essa questão de, através do nosso testemunho, nós podemos fazer com que outras pessoas venham se interessar por ouvir do Evangelho, e assim Deus trabalhar na vida dessas pessoas. Hoje nós, então, iremos meditar, sobre o casamento, o papel da mulher, o papel do homem dentro do casamento, e algumas situações em que isso possa ser, de alguma forma, as mulheres daquela época sendo casadas com maridos descrentes, e o homem daquela época tendo sua mente renovada para que possa tratar bem a sua esposa. Então, nós iremos falar sobre a sujeição, como também a beleza feminina escrita pela Bíblia, desejada por Deus, como também a maneira como que o homem deve tratar a sua esposa. Nós vemos aqui logo no começo do versículo 1, Pedro dizendo: semelhantemente vós mulheres, sede sujeita aos vossos próprios maridos. Uma das coisas que nós vemos aqui nessa carta é que Pedro ele enfoca bastante essa questão da sujeição. Ele fala isso no começo, na verdade, no metade do capítulo 2, no versículo 11, quando ele vai falar, versículo 11 não, versículo 13, quando vai falar sobre o governo, em que todos nós devemos nos sujeitar ao governo, como também vai falar sobre os servos que deveriam se sujeitar aos seus senhores. Novamente ele repete isso falando a respeito das mulheres que devem sujeitar aos seus maridos. Nós vemos que Pedro ele afirma isso como sendo algo difícil de fazer, não algo natural, isso em todos os aspectos. A sujeição ao governo, a sujeição ao Senhor e a sujeição ao marido. Nós vemos isso no versículo 11 ao 13, quando ele vai falar: nós devemos nos abster das nossas concupiscências carnais que combatem contra a alma. E como é que nós fazemos isso? Ou qual é o oposto de combater? Aquilo que deve vir junto com combater a nossa concupiscência. É viver honestamente nessa vida entre os gentios. E como é que nós fazemos isso? Aí ele vai começar aquela série
de exortações, né, especificando como nós, como cidadão, devemos nos comportar, como o servo deve se comportar e como as mulheres e os homens devem se comportar. E Pedro fala que essa tendência de nós não gostarmos de nos sujeitar é uma concupiscência carnal, né? Nós vemos que sujeição não é algo fácil em nenhum aspecto. Nós podemos, por exemplo, ver a nossa sujeição ao governo, que não é algo que naturalmente sai de nós. Existem momentos que nós vamos nos sentir frustrados por termos que obedecer ao governo. Nós vemos que os servos também, né, eles têm que se abdicar de muitas de suas vontades para poder obedecer aos seus senhores. Isso em diversos aspectos, né? Muitas vezes a gente sente que nosso orgulho de alguma forma é ferido, como nós temos que obedecer a alguém, nos sujeitarmos à vontade de alguém. E nós podemos ver isso, né, de forma mais ampla, que a nossa sujeição a Deus. Nós vemos realmente que nós somos escravos da vontade de outra pessoa. Somos escravos da vontade de Deus e fazemos aquilo que Ele quer. E a submissão da mulher não é diferente. Nós podemos ver isso logo no início da criação. Gostaria de meditar uma passagem com os irmãos que é em Gênesis, capítulo 3, versículo 16. Nós iremos meditar sobre esse tema lá no início da criação. Gênesis capítulo 3, versículo 16 diz assim: E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então nós sabemos aqui o que está acontecendo, né? Deus falando aquilo que o pecado geraria na humanidade. Então ele fala que o homem deveria trabalhar, tirar o seu sustento através do suor. E a mulher, ela começaria a ter então dores ao dar luz a filhos. E a segunda parte do versículo fala sobre o desejo dela para o marido. Uma das coisas que nós vemos claramente é a primeira parte, quando fala sobre dar com dor a luz filhos, mas a segunda parte às vezes é meio nebulosa o entendimento dela, né? Eu, pelo menos, tinha muita dificuldade de entender o que isso significava. Mas, na verdade, quando nós vemos aqui, né, se formos podemos, por exemplo, considerar desejo como algo positivo, né, como se Deus estivesse falando, você vai desejar ou gostar do seu marido, ou querer o seu marido. Isso seria meio estranho, né? Porque logo depois ele vai falar que o marido dominará sobre ela. Então, nós vemos que se formos interpretar dessa maneira, não existe nenhum atrito ou algo realmente ruim, né? Uma mulher que provavelmente gosta do seu marido irá querer, né? Não irá ter dificuldade de se sujeitar a ele. Mas o problema desse versículo é que esse termo aqui, teu desejo será para. E existe um outro versículo que deixa muito claro, né, o que significa esse termo aqui, essa sequência de palavras, que fica em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Gênesis 4, 7 diz assim: Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Aqui é um versículo também conhecido, é quando Deus fala com Caim, logo após ele matar seu irmão. E aqui o entendimento dessa frase, né, desse trecho, é muito mais claro, né, quando ele fala sobre que o desejo será sobre ti, mas sobre ele deves dominar. Né? O que ele está falando? Que o pecado tentará dominar, fazendo com que nós, né, pequemos contra Deus, mas o nosso dever é dominar contra o nosso pecado. E é o mesmo sentido que Deus quer trazer ali naquele versículo em Gênesis, capítulo 3, quando ele fala que o desejo da mulher será para com o teu marido, é justamente esse desejo de dominar sobre o teu marido, né? Só que Deus estabeleceu que a mulher, né, seria sujeita ao seu marido. É assim que Deus estabeleceu. E quando nós vemos aquilo lá, nós vemos que não é Deus colocando esse desejo na mulher, mas é aquilo que o pecado corrompeu na mulher, né? No caso de ela não facilmente desejar se sujeitar, né, ter essa submissão voluntária. E se nós formos voltar para o nosso texto, 1 Pedro, nós vemos que aquelas mulheres, né, elas têm também uma dificuldade um pouco mais acentuada. Talvez uma sujeição ao marido crente possa ser muito mais fácil, né, baseando no fato de que ele deve buscar o bem da sua esposa e amá-la como Cristo amou a igreja. Mas a situação daquelas mulheres era complicada porque elas deveriam se sujeitar a pessoas pagãs. E provavelmente
a maioria ali dos maridos serviam a outros deuses. Né? E considerando que o cristianismo naquela época era algo visto com maus olhos, não era uma religião considerada saudável, né? Os romanos ali, os gregos, eles tinham muita facilidade em aceitar algumas religiões, né? Adorar outros deuses. Mas o cristianismo era considerado uma religião ruim, né? Não muito inteligente, com umas práticas meio estranhas, e por isso era considerado algo corrompido. E uma das coisas que nós não vemos na Bíblia é justamente essa questão do homem tendo que se relacionar com uma mulher de outra religião, né? Pelo menos no caso do Novo Testamento. Porque era comum que os homens, né, quando eles tinham uma religião, a mulher seguia a religião dele. Então, necessariamente, se o homem se tornasse cristão, a mulher, ela iria também se tornar, né, ou pelo menos iria fazer parte ali dos cultos junto com seu marido. Mas isso não acontecia no contrário, né? A mulher, quando ela tinha um marido descrente, ela tinha que viver com esse conflito de adorar o Deus verdadeiro e rejeitar os deuses do seu marido, né? E isso poderia causar diversos conflitos para aquelas mulheres. Então, ela tinha essa tensão dentro do lar. E Pedro fala que elas deveriam demonstrar, então, sujeição, né? Tendo essa mentalidade. Elas não devem servir aos deuses falsos, mas devem demonstrar a sujeição aos seus maridos. E Pedro ele vai falar aqui de uma motivação, ou dar uma motivação a essas mulheres para que elas possam fazer isso. Nós vemos aqui que Pedro ele conta com o desejo dessas mulheres de ter os seus maridos convertidos. Se nós formos ver, na segunda parte do versículo 1, ele vai falar: para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavras. Uma das coisas que nós vemos aqui é que provavelmente essas mulheres, né, pelo que Pedro descreve aqui, elas já pregaram o evangelho aos seus maridos. Quando fala que eles foram desobedientes à palavra, provavelmente é porque elas contaram aquilo que elas tinham crido e seus maridos não deram ouvidos a elas, né? Então, Pedro fala que esses homens eram desobedientes, né? Não foi algo que elas simplesmente se converteram, não disseram nada. E também considerando a segunda parte aqui no final do versículo, ele vai falar que eles deveriam ser ganhos sem palavras, não significa que é através de não ter pregado o evangelho, mas sim que depois de ter pregado o evangelho, depois de ter falado aquilo que elas criam sobre Jesus Cristo e a sua fé, elas deveriam então fazer com que esse evangelho seja acreditado pelos seus maridos através de uma vida santa. Nós vemos que ações, nesse caso, é muito mais valorizado do que as palavras, né? Então, não é através de tentar continuar convencendo, através de palavras, através de ensinamentos, mas muito mais forte do que isso, muito mais convincente, através de uma vida transformada que demonstra um coração purificado. Se nós formos ver no versículo 2, ele vai falar justamente sobre isso. Para que eles, considerando a vossa vida casta em temor. Nós vemos que ele fala sobre castidade aqui, e talvez esse termo se refere muito à questão de pureza na área sexual. Mas quando nós vemos a palavra original, ela tem um termo muito mais amplo e se refere à santidade em sentido geral, né? Então ela fala justamente da santidade que a mulher deve ter em toda a sua vida, que essa santidade, né, esse temor que ela demonstra a Deus, faz com que os seus maridos vejam o cristianismo de outra maneira, né? Se uma vez eles viam como algo ruim, né, perverso, prejudicial, através de observar a vida de uma mulher santa, ele pode reconsiderar, né, e realmente ver que o cristianismo é algo que tem o poder de transformar as pessoas. Uma coisa que nós já podemos ver, irmãos, como aplicação aqui, é a questão da sujeição da mulher, né? Isso não só se referindo às mulheres casadas com homens descrentes, né, no caso aqui, mas é evidente que isso se aplica a todas as mulheres, todas as casadas. Elas devem entender, então, aquilo que Deus estabeleceu para o casamento, que é a liderança do marido e a sujeição da esposa. Então, elas deveriam ter essa consciência, né, respeitar aquilo que Deus designou para o casamento. Isso deveria se aplicar, né, de diversas formas, né? Por exemplo, uma das coisas que nós vemos e iremos estudar um pouco mais a fundo é a questão da dominância do homem por conta da sua vantagem física sobre a mulher. Então, talvez a mulher não venha a se impor tão facilmente sobre o homem,
mas através de outros meios, como manipulação, coisa do tipo, ela vem a querer, né, demonstrar algum tipo de dominância sobre o homem. Nós vemos isso como algo pecaminoso. E tem muitas outras coisas, né, que hoje em dia nós podemos ver que realmente prejudicam essa visão cristã que nós temos sobre o casamento, que é o feminismo, né, que é essa questão de a mulher querer se impor sobre o homem, ou ser superior ao homem de alguma forma. Então nós vemos todas essas coisas como coisas que atrapalham, né, visões de mundo e visões sobre homem e mulher e relacionamentos que realmente fazem com que as mulheres não se tornem santas, mas sim se tornem cada vez mais conforme este mundo. Outra coisa que nós vemos aqui sobre essas mulheres, que poderia levar como exortação também, é a questão delas serem preocupadas com a vida espiritual dos seus maridos. É justamente essa preocupação que Pedro coloca como motivação, né? Se vocês querem ver os seus maridos convertidos ao Senhor, sejam santas. Então nós vemos que aquelas mulheres, elas, né, além de ter falado aos seus maridos sobre sua fé, elas tinham um desejo de ver eles também servindo a Deus. Isso nós podemos considerar também não só as mulheres descrentes, mas também as mulheres descrentes, não, as mulheres casadas com homens descrentes, mas também as mulheres casadas com crentes, né? Se elas desejam ver os seus maridos servindo mais o Senhor, crescendo em santidade, provavelmente elas vão também levar em consideração a questão de elas, através de uma vida mais santa, demonstrando mais serviço a Deus, poderem influenciar os seus maridos para o bem. Versículo 3, às vezes em que Pedro vai falar agora sobre santidade no questão de a santidade ou as atitudes da mulher como sendo mais belo e mais precioso a Deus do que o exterior, né? Os vestidos, os penteados, as joias. Diz assim, versículo 3, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Aqui nós vemos aquilo que deve ser atraente, né, em uma mulher. Se nós vemos aqui a relação que isso tem com aquilo que Pedro acabou de falar, né? Não acredito que ele tenha cortado tão brutalmente o assunto assim para depois chegar nesse ponto. Isso com certeza tem alguma relação com aquilo que ele acabou de falar sobre as mulheres, né, ter o desejo de ver os seus maridos crentes. Ele demonstra uma coisa que não deve ser o foco da mulher, né? Uma das coisas que nós podemos ver como uma inclinação, talvez uma possível inclinação daquelas mulheres era que através da sua beleza, através da sua compostura, através daquilo que elas tinham, de alguma forma elas poderiam, né, deixar de ser ignoradas pelos seus maridos, não serem trocadas por eles ou não se sentir mais rejeitadas por eles. Então, ao invés de apelar para uma conduta decente, a santidade, então elas preferem investir naquilo que é exterior, né, naquilo que é supérfluo. Talvez nós formos olhar aqui, né, talvez alguns possam ser muito literais e pensar que Pedro está excluindo aqui qualquer tipo de vaidade, né, no sentido de você não pode usar maquiagem, você não pode se pentear, se arrumar. Mas se nós formos ver aqui o que ele quer dizer, né, com frisado dos cabelos, uso de joias de ouro na compostura do vestido, tudo isso aqui se relaciona a pessoas que têm muito dinheiro e demonstram muito poder aquisitivo, né? Não eram mulheres, provavelmente não eram mulheres pobres que poderiam ter a condição de fazer todo esse tipo de ornamento, né? Frisados os cabelos eram penteados, que eram caros, não eram baratos de se fazer, e eram as mulheres realmente com mais condições que faziam. Também ter uso de joias, e ter esses compostura do vestido, né? Talvez adornos nos vestidos, tudo isso era demonstração de ostentação, né? De beleza. Então Pedro não fala aqui contra você se arrumar ou coisa do tipo, mas ele fala contra essa ostentação, né? Essa preocupação excessiva com aquilo que é exterior. E muito mais, a comparação que ele quer fazer aqui, né? Aqui que ele quer demonstrar é que é muito melhor você investir naquilo que é interior do que aquilo que é exterior. O esforço da mulher deve ser, né, em ter um coração conforme a vontade de Deus, não necessariamente se mostrar, né, como belo, atraente no exterior. Se nós vamos ver aqui no versículo 4, ele vai falar, mas o homem coberto no coração.
né, se referindo justamente àquilo que é interior à mulher. Está falando aqui daquilo que vem da sua alma, do seu espírito, da maneira como ela tem moldado seu coração. E ele vai falar também do incorruptível traje de um espírito manso e quieto. Então nós vemos aqui que tudo isso aqui contrasta justamente com aquela questão externa, né? Aquela preocupação de se adornar externamente. Então, ao invés de você se preocupar com o seu coração, com as suas atitudes, os seus sentimentos em relação às pessoas ou a Deus, você se preocupa muito mais, né, com a sua maquiagem, com o seu vestido ou coisas do tipo. Incorruptível também demonstrando o caráter, né, daquilo que é externo, que é tudo aquilo que é passageiro, né? Você pode investir em algo, você deveria investir naquilo que é durável, não aquilo que é passageiro. Se nós formos ver, né, aquilo que é interior, a mulher, a questão da sua santidade, tudo isso é dito na Bíblia como algo que vai crescendo gradualmente, conforme o tempo vai passando, né? Então, saindo dessa vida, você poderá ainda ser mais perfeita nos quesitos espirituais. Porém, no quesito exterior, né, tudo isso, depois de um certo tempo, já não fica mais tão fácil de se manter, tão fácil de atrair outras pessoas, né? Depois dos 40 ali e poucos, já não é algo mais tão fácil de atrair, né? Essa preocupação já não se torna mais tão efetiva. Tudo isso, irmãos, não é falando contra, né, a questão de se cuidar, né, a questão de se portar decentemente, né? Pedro aqui não está falando que você não deve andar largado, coisa do tipo. Nem está falando que você deve procurar, né, ter um bem-estar físico ou coisa do tipo. Mas a questão aqui que nós podemos considerar é a comparação, né, aquilo que você tem investido mais, né, ou aquilo que você tem se preocupado mais. Em agradar os homens através de, né, de cativar os olhos deles, ou se você tem se preocupado em ter um espírito que agrada a Deus. Se nós formos ver a continuação aqui, ó, ele vai falar sobre um espírito manso e quieto. Né, são duas virtudes aqui que ele põe, muito semelhantes às virtudes, né, são virtudes, na verdade, de Jesus Cristo. Vamos ver lá em Mateus, Jesus fala que ele é manso e humilde de coração. Aqui nós vemos ele falando que as mulheres deveriam ser mansas e quietas. Né? E o que seria essa mansidão? Essa mansidão ela se refere à gentileza, né? Inclusive a palavra original ela tem esse radical, né, de gentil. Então fala da gentileza, da maneira como se porta com as pessoas, como lida com as pessoas. Como também fala sobre essa quietude, né? Uma pessoa quieta. Aqui não se refere à pessoa que fala pouco, né? Essa pode ser uma interpretação de alguns, mas uma interpretação errada. É que, na verdade, quieta significa pacífica, né? Aquela pessoa que ela não procura intrigas com as outras pessoas, ela antes procura, né, ter um lar ali saudavelmente pacífico, sem intrigas, sem conflitos. E é justamente isso que deveria ser a preocupação das mulheres, né? Nós vemos que isso aqui é precioso diante de Deus. Né? Uma coisa que nós vemos aqui justamente é que Pedro ainda não está dando conselhos para que você seja mais bem vista pelos homens. Provavelmente tendo um espírito assim você será bem reconhecida no meio cristão, mas não necessariamente isso significa que você será mais desejável, coisa do tipo. Não significa que o seu marido, que não é cristão, vai de alguma forma te dar mais valor, coisa do tipo. Mas Pedro ele usa isso aqui como um meio de se agradar mais a Deus, né? Provavelmente os olhos da mulher que procura agradar a Deus não vai estar focado naquilo que Deus considera como de pouco valor, né? Que é o exterior. Mas vai estar focado muito mais naquilo que Deus considera como sendo algo precioso, que é um coração transformado. Nós vemos aqui na continuação, no versículo 5, que ele vai trazer as mulheres do Antigo Testamento como exemplo de boas mulheres, né? Que agradavam a Deus. Diz assim, versículo 5. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus, estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Então ele usa aqui Sara como exemplo, né, de uma mulher atraente por conta daquilo que ela fazia. Nessa Sara nós vemos que ela era uma mulher bonita, né? Vamos dizer a descrição da história dela no Antigo Testamento, mas Pedro nem menciona essa característica dela aqui, porque pouco importa
a maneira como ela se aparentava perante os homens, mas sim aquilo que ela fazia, e fazia no seu relacionamento com Abraão. Ela obedecia a Abraão e era sujeita a Abraão. E ela demonstrava isso através de chamar ele de Senhor. Isso aqui não é uma exortação às mulheres chamar seus maridos Senhor, né, no caso. Se nós formos interpretar bem literalmente, esse seria o caso, mas acontece que Senhor, chamar o marido de Senhor, é uma demonstração de respeito naquela época. Então, isso significa que uma das características da boa esposa que deve permanecer, porque é atraente a Deus, é a questão dela ser respeitosa para com seu marido, né, e obedecer e ser sujeita a ele. Se nós formos continuar, irmãos, nós chegamos então na parte dos homens. Mas antes, algumas aplicações, né, algumas coisas que nós devemos ver desse texto que nós acabamos de ler, né, algumas reflexões. A primeira delas é a preocupação que você demonstra ter, né, as mulheres principalmente. Isso pode ser considerado também aos homens, né, mas Pedro fala aqui mais especificamente às mulheres, porque parece ser um problema mais feminino. Mas qual a preocupação maior? Qual é aquilo que tem sido o seu maior, né, o seu maior dor? É a questão de você não ser atraente, a questão de você não ter os olhos dos homens ou coisa do tipo, seu marido te ignorar ou algo do tipo, né? O que é aquilo que te faz mais triste, né? Essa é a sua preocupação em ser mais bonito, ter mais ornamentos no seu exterior para chamar mais atenção. Dizemos que isso é uma atitude ruim, né? Um pensamento ruim, uma visão ruim de feminilidade, né? A feminilidade tem a ver com quantas pessoas você consegue atrair através da sua aparência, assim com aquilo que Deus, né, vê a seu respeito, no seu interior. Se você tem um coração que realmente o ama, né, acima de todas as coisas, e que aquilo que você quer atrair realmente é os olhos de Deus, né, a preciosidade perante Deus. Então nós vemos que essa é a verdadeira beleza da mulher cristã, né? Não é sua aparência, também não é sua inteligência, né? Pedro que não fala de inteligência, mas fala das suas atitudes, né? E atitude para com o marido especificamente aqui. Nós vemos, né, uma pessoa mansa e humilde, uma pessoa gentil, uma pessoa pacífica. Essas são as características, né, que uma mulher que quer agradar a Deus deveria procurar obter. Versículo 7, irmão. Agora a questão dos homens. Versículo 10, 7 diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então aqui nós vemos Pedro falando como deve o marido tratar a sua mulher. E a primeira coisa que ele fala aqui é a respeito de coabitar com entendimento. Uma das coisas que eu gostaria de fazer antes de entrar nessa questão é refletir sobre os homens daquela época, né? Aquela época era bem diferente dos dias de hoje, evidentemente. Os homens, eles viam a mulher realmente como seres inferiores, não eram pessoas consideradas, né? Eles estão fora da vida pública, em muitas questões. Eles não, por exemplo, conversavam com suas mulheres sobre questões políticas, questões filosóficas ou coisas do tipo. Então, homens, né, eram considerados seres superiores intelectualmente, por coisas, né, relacionadas à vida pública, à política. E as mulheres geralmente eram vistas como pessoas para se obter a reprodução, né? Então, eles tinham essa visão bem deturpada sobre a mulher. Provavelmente as mulheres eram bem mais ignoradas, né, nas questões da vida conjugal. E Pedro fala uma coisa aqui que talvez nós hoje em dia não atentemos muito, que é a questão de coabitar, né? Que é essa viver junto. Talvez isso já para aqueles homens poderia fazer algum significado mais mais exortativo do que para nós nos dias de hoje, né? Coabitar significa, né, viver a vida em comum ali, viver no lar, viver a vida conjugal, justamente demonstrando que um marido não deve ser uma pessoa ausente na vida com sua mulher. E fala que não apenas isso, mas essa coabitação deve ser feita com entendimento, né? Isso significa que
Ele deveria usar o conhecimento bíblico a respeito de como ele deveria se portar dentro da sua casa. Se nós formos olhar aqui, Pedro diz poucas coisas a respeito disso especificamente, mas existem vários outros versículos da Bíblia que demonstram isso. Por exemplo, Efésios capítulo 5, versículo 25. Vou ler aqui. Diz assim: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então nós vemos aqui, né, o apóstolo Paulo fazendo essa comparação entre Cristo e a igreja e o casamento. O marido ele tem essa missão de, né, de se entregar pela sua mulher, né, fala de auto-sacrifício. Fala também da questão de preocupação espiritual, né, fala lá sobre Cristo tendo morrido para fazer com que sua igreja seja entregue pura e sem mácula perante Deus. E é justamente essa questão da preocupação espiritual do seu marido para com a mulher, que Paulo enfatiza ali. Nós vemos também outra questão que é quando Paulo também ele vai falar sobre cuidado com aquele que tem o próprio corpo, né? Se o homem e mulher são uma carne só. Então o homem deveria ter essa consciência de que ele alimenta e cuida da sua própria carne, né? Então ele se refere à questão do homem se preocupar com a questão física da sua mulher. Então nós vemos isso como um resumo daquilo que é viver com entendimento com a sua esposa, né? Seria cuidar do seu bem-estar espiritual e físico. Outra coisa que ele vai falar aqui é a respeito de dar honra à mulher como base mais fraca. Então aqui nós temos a questão, né, dessa fraqueza. É evidente que não é uma fraqueza mental, intelectual, emocional, coisa do tipo. Mas Pedro se refere aqui à questão física, justamente, né? Porque na média os homens geralmente são mais fortes do que as mulheres fisicamente. E Vasos tem justamente essa questão de se referir ao corpo humano. Então Pedro fala como a mulher sendo essa pessoa mais frágil, né? Uma das coisas que nós vemos naquela época também, que é uma visão deturpada que eles tinham da mulher, fazia com que eles muitas vezes, existem relatos disso, que os homens podiam exercer, né, uma dominância física, correção física sobre a sua esposa. Ela época pagã, isso era meio comum, né? Não é igual aos dias de hoje, que isso leva à prisão. Então nós vemos realmente como aquela mentalidade da mulher como sendo mais frágil, mais fraca, mais delicada nessa questão, fazer com que os homens exercessem essa dominância física sobre ela, né? Através de intimidação, ameaça, coisa do tipo. Nós vemos que na visão bíblica e cristã isso deveria ser o contrário, né? O homem, através de saber, ter esse conhecimento, deveria então tratar com honra a sua esposa, né? Através de saber, né, da sua fraqueza, né, da sua fragilidade nessa questão. E outra coisa que ele vai falar é a respeito delas serem cordeiras da graça da vida. E que fala que elas são juntamente participantes das bênçãos espirituais de Deus, né? Isso também vai de contrário àquela questão que os homens viam as mulheres como sendo inferiores a eles, né? Então nós vemos aqui Pedro colocando os dois no mesmo grau de igualdade aqui perante Deus, pois ambos são pecadores, ambos foram resgatados por Deus da mesma forma, e ambos são iguais perante Deus, perante as bênçãos de Deus. Então isso é algo que o homem deveria considerar, né? Que homens deveriam considerar ao tratar com suas esposas. Pedro fala que se eles não fizessem isso, as suas orações seriam impedidas, né? Isso é algo meio como uma punição, né, aos maus maridos. Talvez uma das coisas que nós podemos considerar aqui, existem algumas interpretações evidentemente diferentes sobre isso. Alguns pensam que isso significa que aqueles homens não seriam capazes de orar, né? Eles se sentiriam impedidos de orar por conta de, sei lá, uma mentalidade que os acusava, coisa do tipo. Existem pessoas que interpretam que, na verdade, eles seriam impedidos de orar juntamente com suas esposas. E tem uma que, para mim, é a mais sensata, talvez a mais melhor condiz com aquilo que Pedro está dizendo aqui, que seria melhor interpretado pelas pessoas naquela época, que é a questão de Deus não dar ouvido a orações de maridos ruins, né? De Deus não considerar essa oração, porque a primeira coisa que as pessoas deveriam fazer é se arrepender, né? Pedir perdão a Deus pela maneira como tem conduzido o lar. Para mim, essa é a interpretação mais coerente no momento. Então, uma exortação aqui para os homens é justamente a respeito da sua condição no lar, né? Deve se refletir como sendo algo bom, né? Uma pessoa que ela
não cuida do seu lar, mas, né, serve na igreja, faz isso, faz aquilo na igreja. Talvez Deus não esteja, né, se agradando muito daquilo que você tem feito, né? Por mais que você possa demonstrar ser útil aqui na igreja, se o seu lar é totalmente, você é totalmente, né, despreocupado, totalmente alheio às coisas do seu lar, a maneira como sua esposa tem passado, os seus filhos, Deus não vê isso com bons olhos. Né? Se suas orações são impedidas, imagina aquilo que você tem feito na igreja de maneira meio que hipócrita, né? Então essa é uma exortação que deveria vir aos homens, né? Nós vemos novamente aqui a questão de uma boa visão sobre as pessoas, né? Sobre a mulher, sobre o homem, sobre o casamento. Como isso é importante. Talvez para nós seja muito mais fácil entender essa questão nos dias atuais, mas naquela época lá em que as mulheres eram realmente vistas como pessoas inferiores, isso fosse algo mais contundente. Então é necessário ter essa, né, interpretação saudável das coisas, né, da família, da mulher, do homem, dos papéis de ambos dentro do lar. Então, irmãos, concluindo aqui, aquilo que nós temos visto, aquilo que podemos levar para nossas vidas, é que o apóstolo aqui fala sobre a beleza feminina, aquilo que deveria ser mais perseguido pelas mulheres, né? Hoje nós vivemos em um dia que as mulheres são muito superficiais, estão o tempo todo ligando para a aparência, né? Nós vemos pessoas, principalmente com as redes sociais, nós vemos como as pessoas se importam em demonstrar a sua beleza, coisa do tipo. E beleza é o que não falta, irmãos. Questão, né, externa, beleza de mulheres que não falta, né? Você vê várias pessoas por aí realmente bem produzidas no exterior, mas o que realmente é raro hoje, nos dias de hoje são mulheres que realmente buscam, né, essa espiritualidade santa, uma mente realmente transformada por Deus, atitudes boas para com seu próximo. Isso é o que realmente tem sido muito raro de se ver. E é isso que as mulheres deveriam procurar, né? As mulheres cristãs deveriam procurar obter. Nós vemos que isso também é uma maneira de Deus atrair, né, as pessoas ao seu evangelho, no caso aqui de mulheres casadas com homens descrentes, através da sua conduta, né, daquilo que é interior, é que elas atrairiam os seus maridos a Deus, não através da sua aparência. Outra coisa que nós vemos também é a questão dos maridos, o quão é importante ter honra pela sua mulher, né, a maneira como ele deve tratar e se portar com a sua mulher. Então ele deve ter uma boa visão do seu papel, como também a visão que Deus tem para as mulheres, né, com a questão espiritual e física, né, o bem-estar espiritual e físico de sua esposa, né, esse cuidado do lar. E considerando, irmãos, o contexto aqui da carta, nós podemos ver que Pedro aqui também dá uma exortação de como o evangelho, né, transformando a vida dos crentes, transformando o lar dos crentes, tem o poder de transmitir algo ao mundo, né? Nós vimos especificamente isso relacionado às mulheres, mas nós vemos que o casal, né, hoje em dia, que realmente procura viver uma vida santa, né, um lar cristão de fato, estou totalmente do mundo, né, naquilo que faz. Né? O mundo é cheio de visões deturpadas, como feminismo, machismo, ou coisas, né, tem aquelas pessoas que acreditam que o homem deve ser sigma, homem alfa. São visões deturpadas sobre a masculinidade, como as mulheres também com visões deturpadas sobre a feminilidade. Um casal que procura realmente obedecer a Deus, atentar para a palavra de Deus, se torna um meio de, né, despertar o mundo através, né, dessa vida santa, através dessa vida que tem algo a dizer sobre aquilo que a gente acredita, né, a visão que a gente tem de Deus, da Bíblia e dessas questões. Então essa é a mensagem que eu tinha para hoje. Deus possa nos abençoar com ela.